nossa segunda palestra do dia. Eu vou chamar o meu amigo, o meu parceiro, com vocês, palestrante Elazar Barbosa, com a palestra Resiliência, a sua chave para o sucesso! Sou eu aqui falando aqui. Nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, que é resiliência. O assunto está na moda. Desde Henrique VIII se falava esse nome. Olha que interessante. Esse é o nosso tema. Veja, essa chave, metaforicamente, nós vamos abrir uma porta. Essa porta vai nos mostrar onde está o sucesso, uma estrada. Você sabe que a estrada do sucesso não é uma linha reta, cheia de curva e tem cara na contramão. Mas se você utilizar adequadamente as informações sobre resiliência, você vai chegar lá com resiliência. Então vamos lá. Aqui nós temos umas molas. Veja, as molas, se você aperta a mola aqui, ó, ela volta. Só com uma pressão. Nós também, como seres humanos, sofremos pressões. Qual é a diferença de uma mola e um ser humano quando sofre a pressão? Qual é a diferença? A diferença é que a mola volta como era. Tá certo? E os seres humanos? Voltam diferente. Para melhor ou para pior. Essa é a situação. Agora, nós podemos voltar para melhor, desde que nós tenhamos o quê? Um certo conhecimento. Olha o que é a resiliência. Nós temos diversas definições de resiliência. Eu tenho vários livros ali, né? Tenho quatro livros. Um deles é a parte de palestra e tem outro de comunicação e de resiliência. E aqui, assim, basicamente, a resiliência tem duas palavras que envolvem as definições. Ação adversa e adaptação. Por quê? O que é adaptação? É uma situação que você tem que ajustar. E ação adversa são os problemas. Você não pode tentar resolver um problema agora, simplesmente porque ele apareceu. Você está preparado para isso? Veja, nós temos pessoas que nos amam, nosso amigo em volta de nós aqui, que acontece, e confia em nós. Então eu vou resolver, isso vai sair mal, queima o filme. Então você tem que se preparar. Nós estamos preparados para resolver isso agora ou vamos estudar mais um pouco? Essa que é a ideia. Eu vou fazer uma metáfora aqui para explicar a resiliência, que vamos comentar a parte das árvores e eucaliptos. Quando nós falamos de um assunto, como foi comentado anteriormente, você não pode falar um assunto sem você explicar o que nós estamos falando. O que é resiliência? Não sei, nós ouvimos bastante isso aí. Né? Eu peguei um táxi uma vez, eu estava voltando, até o Mauro me ajudou, estava lá com a minha estante de fotografar e tal. E eu falei, o que você está fazendo? Você é filmador? Eu falei, não, eu fiz uma palestra. Do quê? Resiliência. Ele falou, é? Eu falei, o que você acha de resiliência? Deve ser uma coisa boa. Não sei se é de comer, mas é uma coisa boa. Falando tanto disso, né? É assim que acontece. Bom, então aqui, ó. O que é resiliência? Então, resiliência é o seguinte, olha. É uma palavra que ela veio do latim. Tem duas partes aqui, ó. Cadê o... Aqui. Ré é recuar. Se lisa é retal. Aqui, ó. Resiliência. Quando você tem um problema, você fala, oh, meu Deus do céu. Você volta. Você cai, né? O que acontece com a mola quando eu aperto a mola, que é uma pressão? Ela volta. Comentamos isso? E quando você fala, meu Deus do céu, que problema, rapaz! Mas você não morre, você volta novamente. O ser humano é dessa maneira. Nós nascemos resilientes. Harvard diz, nós nascemos resilientes. Agora, nós vamos, ao longo do tempo, nós vamos desenvolvendo essa habilidade, que é importante. Vamos perceber que as empresas dão muito valor a essa palavra, essa informação. E olha, e tem um verbo que é o quê? Olha lá, recuperar. É assim que funciona. Quando você faz um trabalho difícil, você volta, tal. O que aconteceu? Você caiu, levantou, foi até o fim, trouxe a informação e resolveu o problema. Tá? Agora, acontece que certas pessoas que não têm tanta resiliência, ela cai no meio do caminho. Outros continuam, levantam fora. Então, ela se recupera mais facilmente que outras pessoas. Todo mundo se recupera. Um demora mais ou demora menos. Agora é o seguinte, vamos falar uns exemplos rapidinho aqui da mãe natureza. O que é esse negócio aí? O que você acha que é? Um trem-bala. Por que ele é tão bicudinho assim, hein? Engraçado, né? Pô, nós estamos bem, quer furar a barriga de alguém. Então é o seguinte, olha que interessante. Olha, o trem bala vai mais de 600 por hora. Olha lá, o cara no trem colocou a moeda em pé, colocou uma garrafa d'água. Mexe alguma coisa? No trem. Porque o trem não anda em rodinha. Ele evita, é imantado. Ele não encosta para carregar em nada. Ele anda reto, no alto. Ele não passa em cima do trilho. Olha que interessante. Ó, esse cara aqui, ó, dá para ver o nome dele? Ele fala assim,
caramba, em Tóquio é proibido muita vibração, muito barulho e tal, tá certo? Agora, como é que poderia resolver esse problema? Então ele viu a mãe natureza oferece muitas novidades, muitas ideias para nós, basta observar adequadamente. Então o que ele viu? Ó, esse passarinho aí, como é que ele chama? Alguém sabe? Martim Pescador. Olha o biquinho dele. Tá vendo? Mesmo biquinho. Olha aí, ó. Ele pensou o seguinte, que quando o Martim descia lá, ele falou, caramba, veja o seguinte, o trem quando ele sai do túnel lá em Tóquio, ele tem tipo do mar fechado, quando ele sai fica aberto. E o Martim Pescador está no ar, quando ele está na água, é outro clima, outro lugar que está entrando, na verdade, outro lugar. E ele bolou, então, será que realmente isso funciona? Então, fazer assim, o biquinho igual dele, e fez o biquinho e resolveu o problema. Olha que interessante. Ou seja, a mãe natureza nos dá ideias e soluções. Basta nós estarmos o quê? Vendo a solução, né? Vendo a solução. Você tem que ver as coisas. As coisas estão lá, basta ver. Só que nem todo mundo vê. Tem 2 olhos, mas não consegue ver. Vamos ver ok. O seguinte, estão vendo aqui essas árvores aqui? São Paulo é assim, cheio de árvores. Nos jardins, obviamente, né? Por que não tem eucalipto no jardim em São Paulo? Uma árvore bonita, veio da Austrália, grande e tal. Sabe por quê? Porque a árvore tem resiliência e o eucalipto não tem a tal resiliência. Então, veja bem, quando você tem uma ventania aqui, o quê? Porque resiliência é só adversa e o que? Adaptação? Só adversa. Problema? Vento. Só adversa. Vamos resolver. O vento até 60 km por hora, a árvore aguenta. 60 começa a quebrar o galho. Quebra o galho. Né? Não no bom sentido. Mais de 100 ninguém fica em pé. Agora, como é que mais ninguém fica em pé? Nada fica em pé 100 km por hora. Nada fica em pé. Bom, e aí os prédios? Como é que os prédios conseguem ficar em pé mais de 100 km por hora? Não caiu um prédio dos Estados Unidos aqui, um prédio caiu? Lembra desse prédio? Caiu? Ele tombou? Não, ele caiu assim. Porque assim, em cima desses grandes prédios tem uma caixa d'água enorme lá, de um material, e quando o vento vai para cá, ela escorrega para cá, então ele equilibra. E como o avião bateu na lateral, aquilo desceu. O que aconteceu? Até embaixo, ele não tombou o prédio. Agora, assim, então a aula é verde. Por que o cassino tem a mesa verde? Sabe por quê? Porque o cara está perdendo e fica afobado, fica preocupado. O verde deixa o cara mais claro, mais tranquilo. Tal. Vamos perder um pouquinho. Se for outra coisa, dá problema. Então, a ciência nos diz, se você passar umas 2 horas por semana vendo o verde, você fica um pouco melhor com a sua situação mental, psicológica. Vamos ver uma outra palavra aí, que tem muito a ver com o nosso assunto, é ideograma. Ideograma é isso aqui, pessoal, esses desenhinhos aqui, ó. Significa, então é o seguinte, crise significa, aqui ó, em chinês, perigo, oportunidade. Sabe quantos desenhinhos desses tem na língua lá, para poder falar? Tem milhares. Precisa de 1.400 para começar a falar alguma coisa em chinês. Não é fácil não, tem um negócio simplificado. Agora, então, será que nós temos um problema, tem uma oportunidade? Tema para resolver, alguém para resolver. Entenda, existe nesse problema uma oportunidade. Foque na oportunidade, não no problema. E essa história aqui de... Problema aqui, ó. O Kennedy, ele, no discurso dele, ele falou assim, pessoal, nós temos que encarar a situação, eu estou parafraseando, né? Pessoal, nós temos aqui que encarar a situação, tal, nem tudo é um problema, nós temos que ver que as situações adversas, tal, as crises. Por que tinha crise? Tinha lá Guerra Fria, tinha lá em Cuba, lá, colocando os foguetes e tal, mas sabe só, tem um monte de problema. Então, o Kennedy chegou, então o Kennedy estava estimulando as pessoas, dando uma ideia assim, pessoal, nem tudo é tão assim. Nós temos condições de ter uma oportunidade no problema. Essa é a ideia de colocar resiliência aí. Agora é o seguinte, na pandemia, teve um problema? Teve muitos problemas. Tá certo? Que já toquei o seguinte, olha, qual é o problema aqui que tinha aqui? O pessoal não ia nos restaurantes. Se você não vai ao restaurante, nós vamos a você. Então, era um problema, uma oportunidade para as empresas que viram uma alternativa. Caramba, eu vou levar a comida para lá. E parou um motoboy. Sempre nós tivemos um problema com a oportunidade. E se todo mundo vai chorando, não vender lenço. Está chorando com alguma coisa, vender lenço, né? Bambu chinês. Esse bambu chinês é o quê? É o máximo de importância em termos de resiliência. Ele é o exemplo máximo de resiliência. Ele enverga, mas não quebra. Não é como as árvores normais. Esse bambu, ele fica 5 anos embaixo da terra. 5 anos.
E no local que ele fica, tu foi na China, mais de 100 km por hora, que derruba todo mundo. O que ele faz? Ele fica 5 anos embaixo da terra, né, tal, segurando, então, depois ele vai subindo um pouquinho e vem o vento, lá é a ventania. E o que acontece? A situação adversa, problema. A adaptação que ele fez, ficou 5 anos na terra, e quando o vento vai, o que ele faz? Vai para cá, meu vento. Aí ele volta, então ele vai crescendo. E o que vira o vento? Uma academia. Uma academia para ele. Então ele se preparou. Agora eu pergunto para vocês, nós estamos preparados para o futuro adverso que virá à nossa frente? Estão preparados? Se vamos fazer um bambu chinês, se prepara para aquilo que vai acontecer daqui a pouco? Ou estamos esperando acontecer para depois tentar resolver? É a pergunta. Vocês estão preparando? E eu pergunto para vocês, tem alguma situação nova no mercado de trabalho, de conhecimento, que nós temos que estar preparados hoje? Sabe qual é? Tem várias, né? A inteligência artificial. Pessoal, tome cuidado e preste atenção. A IA não vai tomar o lugar de vocês. Quem vai tomar o lugar de você na empresa, no futuro próximo, o cargo, será aquele cara que está do seu lado, que entende mais de IA que você. Não adianta. Olha, a indústria, o conhecimento, a tecnologia, ela não para. Não para. Não para. O que a pessoa fazia tá lá para poder boicotar tá, o problema tal? O teatro era feito à mão, depois passou máquina tal. Não adianta, vai continuando. Vai continuando. Né? Então, não para. Você tem que entender que a ciência não para. Você vai ser atropelado. Se você parar para pensar um pouquinho, vai ser atropelado. Essa é a ideia. O que é um processo? O processo é alguma coisa, né, que está sempre em movimento, continuando e tal. Não para, está continuando. Assim é a resiliência. Você nasce com uma sementinha da resiliência. E você vai desenvolvendo aos poucos. Os problemas estão resolvendo. É como fazer metrô. Mas, vamos lá, pessoal. Não tem? Tem, não tem fim. É assim que funciona. E quando inaugura uma estação, o que acontece? Vem todo mundo lá, os políticos, para tirar o selfie com o pessoal. Oh, tá aqui, ó, eu fiz esse metrô. Não aparece? Não é assim que funciona? Agora, por que vocês, quando tem um sucesso, por menor que seja, vocês não chegam e falam, eu sou bom e tal, tal. Se você autoproclama que você deu um sucesso, em PNL, isso é uma ancoragem. Aí tem uma ideia seguinte. Quando vocês estão fazendo um negócio que deu certo, caramba, eu resolvi aquele problema. Ontem eu resolvi um problema, por exemplo. Vou explicar rápido. Aí você fala, caramba, eu sou bom, eu bato no peito. Você pode fazer várias maneiras, física, né? E você, quando tiver assim, caramba, estou com um problema para resolver, e eu vou conseguir, aquilo volta. É psicológico, chama ancoragem. Então, se vocês resolveram um problema, por menor que seja, fala assim, eu acertei, eu sou bom pra caramba, meu, vou lá, eu tô lascado no fogo lá. Agora, isso aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou conseguir resolver. Isso volta. Faça um teste para vocês verem. Faça um teste, vamos conseguir. Né? Vamos lá. Agora, alguém vai falar uma coisa aqui, vamos lá. Ele tem um monte de livro publicado. Tá? Mais de 50 países traduzidos. Impressionante. Olha o que ele falou. O que levou você até aqui, não leva você até lá. É exatamente o que eu falei para vocês. Todo o conhecimento, experiências, treinaram, estudaram e tal. Não, agora eu sou o gerente desse departamento aqui e tal. Não parou não, mano. Não acabou. Precisa apenas no processo. Não tem fim. E olha aqui o que acontece. Aí, prepare-se para isso. Prepare-se. Toma cuidado. Só rapidinho, então, quando eu faço um artigo, a pessoa deve estar recebendo artigo. Quem recebeu artigo meu ultimamente? Alguém recebeu? Levanta a mão. Alguém recebeu? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo lá? O que eu estou fazendo? Nem é um vídeo, nem é um texto. É um meio termo. Esse aí eu tirei do livro que eu estou lendo aqui. Você está fazendo um trabalho? Pô, por que fazer assim, bem assado? É um meio termo. Se você pegar esse material que eu mando para vocês, que tem muitas fotos, vocês podem chegar, aquele material pode ser gravado no vídeo. Está montadinho para o vídeo. O pessoal não gosta de ler texto porque eu coloco com gente, não com palavra, com texto. Eu vou falar ao vivo, mas não é possível sempre, tá certo? Agora, ali é o meu tempo. Para você ver a fotografia. E outra, você pode copiar o material. Você pode selecionar e copiar o material. Porque muito que interessa muito por um assunto, caramba, isso faz parte interessante. Eu vou colocar minha aposta para uma palestra, meu livro. Então eu trabalho um pouco para vocês. Essa que é a ideia desse material. Dá um trabalho muito grande, mas que tem, vale a pena para vocês. Muitos até gostaram do material aí. Robert Owen, olha o que ele falou. Nós vamos dividir o dia em 3 partes. 8 para trabalhar, 8 para dormir,
E 8 para você dormir e nem trabalhar. Seguinte, é que a telinha hoje acabou com esse negócio de 8 para cá e para lá, né? Acabou. Então é o seguinte, quando você vai dormir, eu pergunto para vocês dão uma paradinha no travesseiro assim e falam aí, o que será que eu aprendi hoje? Como que foi a palestra do Elazar? O que você aprendeu? Você faz isso? Alguém faz um resumo quando vai dormir, o que aprendeu no dia? Veja, lembre o seguinte, o cérebro é uma máquina interessante, uma máquina complexa. Quando vocês vão dormir, o que eu aprendi hoje? Se não aprendeu nada, você não viveu, cara. Tem que aprender alguma coisa. Você tem que chegar lá e falar, eu aprendi isso. Isso é importante. Faz parte do esquema, tá ok? Estão vendo essa pessoa dormindo aqui deitada aqui nesse muro? O que é esse muro? Sabe o que é esse muro? É um problema. É um problema. Opa, não dá. Não vou dormir. Eu vou dormir. Quem sabe cai uma coisa do céu. Esse muro, metaforicamente, é um problema. Tá certo? É um problema. Tá ok? Agora, veja bem. Agora, a solução, né? É essa daí. Vamos lá. Aqui, ó. A pessoa que é resiliente, ela vai se estimular, fazer um trabalho para resolver. O outro cara fica paradinho. O que cai desse céu? Ó, o que cai? Olha lá. Sabe o que cai do céu? Pessoal, do céu cai chuva. Em São Paulo, muita poluição. Tá certo? Então, veja bem, entenda isso. Nós temos que chegar, o quê? Resolver o problema, não agora, porque ele apareceu. Por que ele apareceu agora? Será que ele cai... Será que o problema acontece de repente? Não. Ele vem ao longo do tempo, vem crescendo, aqui no matinho, vai crescendo, crescendo. Você vê assim, não é mais nada na sua frente. Tá crescendo. Essa que é a ideia do problema. Né? Ó, o problema é a barreira. Nessa foto aqui, nós temos alguém pulando a barreira. A barreira é exatamente um problema que nós temos para chegar no lugar, é uma barreira. Acontece que para fazer isso tem que estudar. Agora, por que a atleta pulou a barreira? Por que você acha que ela pulou a barreira? Veja, a pessoa altamente resiliente, o que ela faz? Ela pega o problema, né, e ela vai dar uma solução. Só que você não consegue ter solução imediata, mas tem que ser o tipo do cara que gosta de resolver problema. Que problema? Olha, quem tem problema na vida? Nós. E quem não tem? Está onde? Quem já morreu. Então, dá graças a Deus isso tem problema, cara. O problema é bom pra caramba. Eu estou com problema aqui? O problema é bom, faz parte da vida. Aqui, ó. Olha lá, tem problema. Então é o seguinte, ele vai lá, olha, na parte de resiliência, nós temos esse fulano aqui, ó. O homem, tu sabe, né? Ele lia com facilidade aos 2 anos de idade, ele lia com 2 anos. Sabe o que é ler com 2 anos? Olha lá, lia a Bíblia aos 4, e era médico e filho de histologia. Hiptologia, né? Estão vendo aqui embaixo essas figuras? Você conhece essas pessoas aí? Essas pessoas tinham um conhecimento muito grande, tá ok? E esse conhecimento, aos poucos, foi desenvolvendo e outras pessoas estão copiando. Olha, homens que mudaram o mundo. Aqui tem uma série de nomes e tal, não vou colocar porque vai tomar muito tempo, mas a verdade é o seguinte, cada vez que parece um problema, alguém tem uma solução. Bom, é o seguinte, assim como não podemos falar os raios da luz do sol, ó, pois se o raio do sol, nem os gigantes poderosos vão sobreviver do meteoro e tal caído. Olha lá o meteoro lá caiu. Olha o buraco que o meteoro fez no Golfo do México, o meteoro caiu lá dentro. Olha lá, olha o nosso amigo ali. Assim como não podemos separar as ondas do mar, assim como não podemos separar as borboletas das flores. Olha que beleza a borboleta lá. Assim como podemos separar a curiosidade das crianças. Vendo aqui, ó, olha a criança olhando ali, tá certo, estava olhando, tá olhando ali, né? Depois ela pega, olha, anda mais um pouquinho. Muito obrigado. Obrigado, Elazar. Obrigado.